Oi gente, tudo bom? Esse é aquele tipo de vídeo que mais uma vez eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou escritora. Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre os meus contos literários. Na verdade eu vou fazer um recorte entre alguns contos literários. Na última contagem que eu fiz eu tinha mais de 20 contos publicados em plataformas online, em plataformas digitais pagas, algumas gratuitas, algumas publicadas em antologias. Então não teria nem possibilidade de eu falar de todos eles, então eu selecionei alguns que eu acho que são mais diversos, eles têm temas variados e, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho. Quero conversar também bastante nesse vídeo sobre a importância do conto, especialmente para quem está ingressando nessa área de literatura. Eu sempre prego aqui, eu já falei várias vezes no canal, já falei isso em palestras, em lives, que qualquer pessoa pode escrever. Eu acredito muito nisso, que a escrita não está restrita somente às pessoas que têm talento para isso. Eu acredito que todo mundo tem a possibilidade e a habilidade de escrever. E às vezes o início disso está num conto literário. Que a gente pensa no escritor, a primeira coisa que vem na cabeça é um livro, é um romance. E aí às vezes você acaba se perdendo no meio do caminho, porque é óbvio, como qualquer outro trabalho precisa de disciplina e tempo dedicado àquilo e tudo mais. E no caso do conto, por ser uma coisa muito mais curta, às vezes você identifica essa habilidade que você tem através do conto literário. Então também vou falar um pouquinho sobre isso. Enfim, vamos conversar bastante sobre literatura. Se você gosta do tema, continua aqui. Bom, para começar a falar de conto, eu queria deixar bem claro aqui que eu adoro todos os tipos e gêneros literários, gosto muito, já tentei escrever crônica, não me dei muito bem, que é um tipo diferente, muitas vezes as pessoas confundem com conto. Já tentei escrever poesia, também não é minha praia, quem sabe, né, lendo muito mais trabalhos de poesia eu acabe aflorando isso em mim, mas eu ainda não tenho essa prática. E o conto é uma coisa que eu realmente me encontrei. Apesar de eu amar escrever romance também, mas é uma coisa que me toma muito mais tempo e eu tenho, talvez isso até seja característica de signo, eu enjoo muito rápido das coisas. Então, às vezes eu estou escrevendo um texto muito longo e com o tempo aquilo vai perdendo um pouco daquela minha atenção. No conto não, por ser uma coisa muito mais direta ao ponto, é muito mais fácil para mim seguir em frente, sabe? Me dedicar 100% a ele. Acho que talvez por isso é o gênero que eu mais gosto de escrever e um dos que eu mais gosto de ler. Então eu selecionei aqui alguns dos meus contos para comentar, alguns com temas bem variados, como eu comentei, eu quero destacar alguns trabalhos e falar, né, que eles estão disponíveis para quem tiver interesse em ler mais e tal. E vamos lá. Eu tenho alguns textos impressos porque quando eu participo de feiras, de eventos literários, de palestras, às vezes eu prefiro levar o texto impresso, mesmo que seja um conto, ou seja, um texto separado de um livro impresso, publicado, porque infelizmente isso acaba atraindo mais público, né? Tem muita gente que não tem aquela facilidade de ler em objetos e plataformas digitais, então não tem habilidade ou não tem a possibilidade de ter um Kindle ou de baixar um aplicativo para ler através do celular. Então, a forma impressa ainda é uma das maneiras mais comuns que as pessoas utilizam para ler. Como o nosso intuito é sempre incentivar a literatura, da forma que a gente puder, a gente tem que, né, incentivar. O primeiro que eu queria comentar é um que eu escrevi já há muito tempo, mas eu publiquei em plataformas online não faz tanto tempo assim, tem uns 2 anos, mas foi um texto que eu já escrevi há muito tempo, que é esse aqui, A Auréola Perdida. Eu vou colocar a imagem aqui que eu acho que fica mais clara aqui para vocês verem a capa. É uma obra que eu escrevi, na verdade, para participar de um concurso, que o texto não foi selecionado, mas eu particularmente gosto muito desse texto. Ele é baseado num texto do Charles Baudelaire, que é um escritor internacional muito famoso, e eu li um texto dele, eu só não lembro qual que é. É o poema, baseado no poema A Perda da Auréola. Então é uma homenagem à Auréola Perdida, é o nome do meu conto. E ele na verdade, ele é uma mistura de mistério, suspense e até um pouco de sobrenatural. Afinal, estamos falando de uma auréola, estamos falando de anjo. E é muito legal. Foi a primeira vez que eu fiz uma adaptação de um texto já existente, com uma temática específica, tudo referenciado e tal, mas com uma história muito minha. A sensação que eu tive, na verdade, foi que eu estava escrevendo uma fanfic.
Para quem não conhece, fanfiction, que a gente chama de fanfic porque a gente é íntimo, mas fanfiction é a ficção feita pelo fã. Então, talvez muita gente aqui não conheça a minha história, mas eu comecei escrevendo em 2002 por causa de fanfiction de Harry Potter. Então você pega uma história que já existe, seja uma história, ou seja um grupo de música, enfim, algo que já existe na vida real, ficcional ou não, e que você adapta e cria uma história particular para aquilo, né? Então, no caso, por exemplo, eu escrevia fanfic de Harry Potter, escrevi de Twilight, já escrevi de Vampire Academy. Você pega aquelas histórias que estão nesses livros e cria uma história totalmente sua. Então, não acaba sendo uma história totalmente original, porque você tá pegando elementos daquele universo que já existe, já foi criado por uma outra autora, mas a história, o enredo, em geral, é seu. Então, isso é uma fanfic. E eu escrevia muito isso, eu adorava. Foi uma coisa que realmente me projetou na internet para algumas pessoas. Eu sei que tem muita gente que me conhece dessa época e é muito legal. Eu tenho amizades que eu fiz nessa época, que eu tenho até hoje. E eu senti isso escrevendo esse conto da Auréola Perdida, porque você tem uma base, só que no meu caso era uma base completamente diferente. Eu tinha um poema e eu tinha que adaptá-lo para um texto corrido. Então, foi bem legal. Eu lembro que na época que eu escrevi foi muito divertido. Por isso que eu não queria que esse texto se perdesse. Eu deixei ele durante muito tempo na gaveta, engavetado, guardado, porque esqueci dele. Sendo bem sincera, acho que nem porque eu não queria, eu tinha receio de alguém ler, eu na verdade esqueci. Mas depois disso eu publiquei, hoje em dia ele está disponível na Amazon, acho que ele está disponível no Wattpedia também, mas depois dá uma procurada, Auréola Perdida. Um outro conto que de longe é um dos meus preferidos e geralmente é um dos que mais me dá um retorno positivo, é muito legal, que é esse daqui, O Sarcasmo do Destino. Eu também vou colocar a imagem aqui mais em alta qualidade, porque é um conto que é muito a minha cara. Sabe aquela coisa de tipo, os autores acabam se especializando, gostando muito mais de algum gênero? Eu geralmente busco escrever um pouco de tudo, acho que isso aprimora também, inclusive, os meus conhecimentos na área de literatura, que no caso é o meu nicho. Mas a gente sempre se identifica com alguma coisa. Então, por exemplo, se você fala de literatura de terror, você associa, entre outras pessoas, Stephen King, uma literatura de investigação policial, de crimes, você lembra da Agatha Christie? Porque geralmente é um nicho, é o tipo de estilo de escrita que aquelas pessoas buscam. E o meu estilo que eu mais escrevo, que eu mais gosto de ler, o que eu mais consumo e o que eu mais produzo é sempre comédia romântica, é sempre o humor, é sempre o sarcasmo. Então esse texto ele tem muito de mim nesse sentido. Então é um texto que está dentro da minha zona de conforto e consequentemente para a gente praticar mais esse estilo é o estilo que a gente geralmente domina mais. Então eu gosto muito desse texto, as pessoas que leem costumam gostar muito. E ele foi baseado numa história contada por uma amiga minha. Uma amiga minha de trabalho tinha comentado que ela teve uma situação X com o marido dela, uma situação muito engraçada, que tem um plot twist muito grande no final, só que era uma história real. E aí eu pensei, gente, isso dá uma história fictícia tão engraçada? Então eu mais ou menos contei a história e acrescentei vários elementos, tem várias coisas a mais, enfim. Tem tiradas, tem comparações, tem sarcasmo. Não é à toa que o nome do conto é O Sarcasmo do Destino, porque realmente o destino é sarcástico e nessa história eu tento mostrar o quanto. Então eu gosto muito, é um dos meus textos que o pessoal mais gosta e que mais reconhece, eu gosto muito. No ano de 2018, eu comecei a consumir bastante literaturas, livros de uma forma geral, contos, com uma temática mais LGBT. A gente tem que dar visibilidade para a causa, é uma causa que eu sempre defendi, que eu gosto muito de defender, enfim, e eu não tinha entendido por que eu ainda não tinha escrito nenhuma história com protagonistas do mesmo gênero, ou protagonistas não binários, enfim. E aí eu comecei a criar 1000 teorias, e aí eu escrevi, eu vi uma oportunidade quando lançaram o concurso para participar de uma antologia da editora Draco de super-heróis na pegada mesmo de relacionamento masculino, né, homem com homem. Acho que eu não tô certa, mas eu acho que na época era específico de homens, mas não lembro se entrava também mulher, enfim, não lembro. Mas aí eu escrevi esse conto, Um Homem Especial,
que é um dos meus contos favoritos, eu gosto muito dele, de verdade. Ele tem pouca repercussão, ele tem poucas vendagens, ele está disponível na Amazon. Talvez seja pela temática, eu espero e prefiro pensar que não, mas acredito sim que isso influencia. E é uma história muito legal porque é uma comédia romântica com um casal de 2 rapazes, né? Então, e mistura também a questão de super-herói, que era o tema na época da seleção desse concurso da Editora Draco, e eu mantive. Eu achei muito legal a história. Enfim, é a história de um rapaz que trabalha numa empresa e ele é realmente fascinado por um super-herói que salva as pessoas na cidade que ele mora e tudo mais. E aí ele começa a perceber que talvez esse super-herói não seja tão estranho assim. Talvez esteja no meio de amigos que ele tem, né? No meio do dia a dia dele, sem ele perceber. E é muito legal. Modéstia à parte, é um texto gostoso, é um texto divertido, é um texto que eu escrevi com muito prazer, assim, e escrevi muito rápido. Eu geralmente demoro para escrever texto, sabe? Eu não tenho... Tem gente... Eu admiro muito aquelas pessoas que escrevem um livro inteiro num mês. Tem até um projeto para isso, né? Existe um nome de um projeto para isso, eu até esqueci. Mas eu não consigo. Eu geralmente, quando eu tô escrevendo um texto, seja ele grande ou curto, eu me dedico muito, eu fico muito centrada, eu sou muito perfeccionista, eu escrevo um parágrafo e leio aquele parágrafo várias vezes. Isso, na verdade, é um defeito. Acho isso um grande problema meu, preciso mudar. Mas esse texto específico de um homem especial eu escrevi muito rápido. Eu lembro que eu escrevi acho que de um dia pro outro, porque a história estava na minha cabeça, ficou ali martelando, pedindo para ser contada. Eu coloquei no papel, reli, mudei algumas coisas e pronto, estava pronta ali para liberar para o mundo. Então, se você tem curiosidade de ler um conto literário com uma temática LGBT, super pra frente, moderno, que tem uma temática de super-herói, esse é um texto para você. Eu acredito que quem lê esse texto vai gostar muito. Eu separei também aqui um dos meus textos preferidos, que é um dos textos mais antigos que eu tenho, já escrevi ele há muitos anos, não sei nem dizer há quanto tempo, na época que ainda existia fóruns de debate sobre séries e sobre livros. Acho que hoje em dia isso nem existe mais, mas estava no auge, a gente tinha canais e comunidades dentro dos fóruns que a gente comentava sobre as coisas, e eu lembro que eu participava de um que falava sobre literatura, e lá a gente postava textos, né, e eu escrevi esse nessa época, e eu amei, tanto que eu guardei durante muitos anos, fui publicá-lo realmente há uns 3 anos atrás, e é um dos que eu mais gosto. E como eu comentei num conto anterior aqui, tem muito a minha cara, é meu estilo, é o meu carro-chefe, que é sempre esses textos voltados para comédia romântica, com sarcasmo e com humor, que é o tipo de texto que eu realmente gosto de ler e gosto de escrever. Esse texto aqui, que é o 30º mês de abril, vou colocar também a arte aqui grande, foi um conto que eu escrevi há muito tempo. Ele conta a história de uma moça que ainda acredita no amor, mas ela cria um conceito muito utópico do amor, sabe? É um texto engraçado, é um texto muito contemporâneo, apesar de eu ter escrito há muitos anos atrás, ele tem uma cara de atual, sabe? E, como vários outros textos meus, ele é muito feminino. Então eu adoro escrever textos feministas, com mulheres empoderadas, mulheres que partem para cima e correm atrás do que quer. Esse é um desses textos, eu gosto muito dele. Eu acho que mostra realmente uma mulher contemporânea que tem sua vida decidida e tudo mais. No caso dela, ela ainda é um pouco inocente na questão do amor, mas isso vem com a maturidade. Então é um texto que eu gosto muito. Eu acho que quem gosta de comédia romântica, quem gosta de chick-lit, quem gosta de humorzinho gostosinho, vai gostar desse meu conto. Eu não poderia deixar de falar aqui o mais novo conto que eu publiquei, está disponível na Amazon, se chama Parousia. Vou colocar aqui também a imagem porque isso não tem impresso. É um texto, eu acho que é o texto mais diferente que eu já escrevi até hoje. Até algumas pessoas que tiveram a oportunidade de ler comentaram e conhecem o meu trabalho, perceberam o quanto ele está diferente de todo o repertório que eu tenho na literatura. Acho que é o texto mais diferente que eu tenho. Ele é uma história bem cyberpunk, ele é passado num futuro utópico, mas ele tem muita referência a coisas antigas e especialmente a religiosidade. Ele é um texto que fala de uma forma com exemplos, né, com referências a algumas coisas da Bíblia, e talvez até alguém se incomode, mas eu tentei tratar tudo com muito respeito, até porque eu também sou cristã e jamais
agiria de uma forma diferente, mas é um texto que tem uma pegada muito mais religiosa, tem referências ao livro de Apocalipse, tem referências a estudiosos na área realmente de religiosidade e afins. Então eu acredito que se você gosta desses temas, você vai gostar. Abra um pouco a sua mente, porque é um texto que mistura dois gêneros completamente diferentes. Então eu gosto desse texto por isso também. Eu lembro que eu acho que eu escrevi esse texto há um tempo atrás para participar de uma seleção também, para entrar numa antologia, mas era um texto muito menor. Era um texto acho que de 2 laudas e eu acabei depois com o tempo aprimorando, escrevendo muito mais. É um texto hoje em dia, é um conto longo, considerado longo, e eu fiquei com muita vontade de, na verdade, não transformar ele somente num conto, mas seguir escrever um romance. Eu acho que é uma história que rende muito mais. Tanto é que ele termina meio aberto, justamente porque cria 1000 teorias e eu adoraria dar continuidade nisso e escrever um romance. Quem sabe no futuro, mas para poder escrever um romance, eu tenho que saber se vocês gostaram. Então leiam o Parousia e depois vocês me contam se vale a pena estender a história, porque a história tá toda aqui, ó. Quem sabe um dia eu ponho ela em livro, mas acho que é um texto que vocês vão gostar. Outro que eu separei aqui para comentar com vocês é o conto que eu escrevi chamado Brevemente Eterno. Ele foi publicado pela editora Draco dentro dessa antologia chamada Meu Amor é um Mito, que na verdade é uma série da editora Draco. Eles faziam uma pré-seleção com alguns textos enviados para alguns temas. Então tinha dessa série Meu Amor, tinha Meu Amor é um zumbi, Meu Amor era um vampiro, e esse daqui é Meu Amor é um Mito, que é só histórias relacionadas à mitologia grega, nórdica e céltica. Então a minha história é uma história adaptada de uma lenda, né, da mitologia grega. Então é muito legal, é um texto que eu de verdade gosto muito, mas ele é essencialmente um romance. Ele é um romance do estilo romântico mesmo, sabe? Ele não tem as minhas características comuns de gostar de colocar sarcasmo, humor. Ele é bem uma história romântica pesada mesmo. Se passa na época da Segunda Guerra Mundial, onde um militar ele acaba se perdendo depois de um naufrágio e ele vai parar numa ilha. E lá muitas coisas acontecem, né? Eu acho que é um dos textos mais tensos, mais emocionais, realmente, que eu já escrevi. E o legal do Brevemente Eterno é que a editora Draco ela publicou através do livro, né, que é a coletânea toda, e está disponível também na internet o conto separadamente. Então você pode comprar ou a antologia completa, tem acho que na Amazon, ou você pode comprar os contos separadamente. Então tem lá o Brevemente Eterno, se você quiser só ler o conto, ou se você quiser ler a obra inteira, que é bem legal, tem trabalhos de autoras muito boas, autoras que depois eu fiz amizade quando passou, né, essa fase do livro. Tem pessoas que eu admiro muito o trabalho hoje e ver que muita gente começou nessa época. Esse livro é muito antigo e ver o quanto as pessoas evoluíram, isso me incluindo nesse caso, é bem legal. Então quem tiver interesse tem disponível na internet. E por fim, para o vídeo não ficar tão longo assim, falar de um dos meus trabalhos mais recentes também. Foi lançado ano passado na Bienal, que é o Elas, na Outra Face da Fantasia. Foi publicado pela editora Meus Ritmos. É um trabalho, é uma antologia, só que é uma antologia mais restrita, né? São 4 autoras. A gente foi convidada pela editora, então nós fomos convidadas e foi muito legal, porque a gente tinha uma temática, tinha um norte, tinha uma ideia de um trabalho e a gente escreveu sobre ele. Então é legal também desses trabalhos, sabe? Você ter seu nome reconhecido também é muito legal. Ser convidada para uma publicação, para mim foi muito especial. Então talvez por isso também eu gosto demais desse trabalho. Ele me trouxe uma história de vida, né, de história profissional como escritora muito legal também. E do que falo Elas? O livro inteiro são versões adaptadas de contos de fadas, todos dos irmãos Grimm e do Hans Christian Andersen, e são todos contos famosos que a gente adaptou num contexto mais atual, trazendo problemáticas atuais, mas mesmo assim passando em Idade Média e tudo mais. Então é muito legal, porque se você é fã de contos de fada, você vai ter isso nesse livro, mas se você gosta daqueles debates mais sérios, você gosta daquele texto mais militante, também vai ter isso no livro, sabe? Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer aqui alguns contos de temas variados, embora mais ou menos, no geral, a maioria circulou em torno de romance, comédia, humor, que é meu gênero realmente matriz, né? É o que eu mais gosto de escrever, o que geralmente eu produzo, mas eu tenho aí uma seleção de
textos variados, assim, que vão desde terror, sobrenatural, até realmente um romance. Então quem tiver interesse, dá uma procuradinha no meu site. Tem aqui embaixo a minha página no Facebook, que tem bastante informação lá. Eu também posto muitas coisas em várias plataformas, acho que na Amazon é uma das que mais tem alguns textos, mas faltam vários lá. Então eu pretendo com o tempo organizar os meus textos e postar todos num só lugar para ficar disponível para todo mundo. Prometo fazer isso. Existe uma meta de um dia fazer isso. É que dá trabalho juntar tudo. Eu tenho muito texto que acabou sendo perdido com o tempo, porque desde que eu comecei a escrever até agora, muitos computadores já se foram, inclusive atualmente eu estou sem computador. Eu até peço perdão pelos atrasos nos vídeos, estou tentando compensar em algumas semanas, colocar alguns vídeos a mais, porque eu estou sem computador, então as coisas ficam mais complicadas. E, consequentemente, se vai computador, se vai texto, né? Tenho a intenção de tentar organizar muito mais os meus textos, guardar tudo bonitinho, deixar eles salvos em algum drive, alguma coisa que eu não perca com o tempo. Porque tem muita produção aí que já foi. Mas é legal porque, assim, independentemente disso, a gente escreve o texto para liberar uma história que está presa aqui na cabeça, a gente põe no papel ou põe na página, né, do computador e ela vai para o mundo. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com o tempo, e eu tenho falado isso muito nessas últimas lives que eu participei, inclusive eu bati nessa tecla, a gente escreve para o mundo. Então eu fiquei muito tempo presa naquele conceito de que, escrevi, mas esse texto pode melhorar, fica aqui que eu vou mexer depois. E no final você não mexe, aquele texto e fica lá guardado e você nunca vai achar esse texto tão bom o suficiente para você publicar. Então coloca na sua cabeça, o texto é para o mundo. Então escreveu, publica, escreveu, posta, escreveu, divulga. A gente tem que incentivar a literatura e para a gente ler tem que ter bons trabalhos. Então joga aí no mundo. Sempre você vai ter um feedback, seja positivo ou negativo, mas mesmo os negativos fazem a gente crescer, né? A crítica sempre positiva é bom pra gente aprimorar nosso trabalho. A gente só vai aprimorar com prática. Então, se você tem vontade de escrever, você acha que não tem talento, esquece isso. Escreve. Coloque seu texto no papel que, com certeza, com o tempo e a prática, você vai aprimorando isso e com o tempo você vai ver que a literatura é uma diversão, muitas vezes, ela é um entretenimento, ela é uma terapia. Para mim, é assim que funciona, acaba sendo uma terapia. Então eu espero muito que vocês percebam isso nos meus textos. Quem tiver interesse, dá uma procurada nesses trabalhos que eu comentei, tem alguns outros que eu não falei aqui também, que tem um pouco de mim lá, então é uma forma também de me conhecer um pouco melhor. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo!